tem muita gente aqui em Caxias do Sul, em toda a Serra Gaúcha, que anda disfarçado e não é que vai em baile de máscaras, não. Não é baile de máscaras, são detetives particulares. Pessoas que saem por aí procurando outras pessoas desaparecidas, ou então que vão buscar aí a questão de investigar casos de falsificação de documentos, ou mesmo ainda seguindo pessoas suspeitas de infidelidade. Hoje, o programa Rede de Olhares vai tratar sobre esse assunto. Vamos começar aqui falando sobre investigação, né? A gente quer saber primeiramente os motivos que levam uma pessoa a procurar um investigador particular. Douglas, quais são os principais motivos que levam as pessoas a procurarem os serviços de vocês? Bom, existem vários motivos, né, Jefferson? Alguns desses motivos, a desconfiança, né, a mudança de hábito entre um casal e outro, né? A mudança de hábito é o homem ou a mulher começa a agir de maneira diferente, muda horários, né? Começa a chegar, por exemplo, não chegava em tal horário, agora começa a chegar em outros horários, né? Inventam desculpas, né? Começam a mentir, né? Então, vários outros fatores também. Sim. William? Há mudanças de hábito, né, como o nosso colega de trabalho questionou aqui, né, como outros fatores também, né, a troca de horários, né, o que mais que eu posso estar explicando para vocês? A desconfiança, né, que entre si, entre o homem e a mulher, quando ocorre, né, eles não conseguem, né, conseguir uma coisa concreta, né, porque eles, na verdade, não tem mais aquela confiança entre parceiros, né? Se tu pudesse colocar um detetive atrás de uma pessoa, tu colocaria por qual motivo? Pela fidelidade, para saber se a pessoa está me traindo ou não. Até tentei colocar. Meu ex-marido, pai do meu filho, está desaparecido. Eu investigaria sozinha. Não colocaria. Não tenho motivos para colocar um detetive. Só se fosse um motivo muito, né, muito forte mesmo. Em relação à falsidade, a traição, eu não colocaria. Acho que eu não gostaria de saber. Talvez, sei lá, para descobrir algo de errado que estejam fazendo, só que no meu caso não foi isso, né? Foi para realmente saber se pelo menos ele está vivo, que até hoje nunca mais eu tive notícia dele. Os políticos eu acho que seria o caso principal. De agora, assim, que agora que acabou as eleições, seria uma boa de olhar tudo, investigar tudinho direitinho para ver se realmente vão cumprir, se vão fazer tudo o que tem que fazer. Mas aí para político a gente tem Tribunal de Contas, tem câmaras legislativas, né? Outros meios. Andréa, qual é o carro-chefe desse serviço de vocês, hein? Por que as pessoas mais procuram? Vamos falar agora do top, assim. Por que as pessoas mais procuram um detetive? Em primeiro lugar, o detetive particular ele é visto como o araponga, né? Então, todo mundo que chega a nível de adultério, quando chega ao meu escritório, ele já tem, tanto o homem como a mulher, 90% de certeza. A maioria já tentaram, nas entrelinhas, tentar eles mesmos pegarem, né? Mas, quando não tem uma coisa concreta, eles chegam a vir nos procurar. Então, o que nós devemos fazer? Tentar buscar o que o cliente está nos pedindo. Só que eu deixo claro e saliento que nem sempre um detetive particular consegue 100% de êxito no seu trabalho. O que nós temos que ir atrás. Nós não somos polícia, não temos poder de polícia, mas o nosso papel é coletar provas através de fotos e filmagem. Então, a partir do momento que a gente consegue essa prova, aí é dada à pessoa e essa pessoa faz o que ela bem entender das provas. Só que o meu top de linha é o desaparecimento também. Que foi uma coisa que a gente ouviu ali na enquete, né? Uma senhora dizendo que procurou durante muito tempo o ex-marido. Isso, né? Inclusive há pouco tempo, há uns 8 meses atrás, eu tive um caso aqui mesmo em Caxias, que uma menina estava procurando a sua mãe. Ela foi adotada e, por sorte dela, a mãe dela estava bem perto dela aqui mesmo em Caxias. E eu tive esse prazer de poder contribuir para que ela encontrasse a mãe biológica. Então, política, você estava falando, eu já trabalhei em casos políticos, trabalho. Às vezes nos procuram também para isso. Mas é só coleta de provas. E a parte judiciária, a parte do contratante, é que faz das provas que a gente pega um lado bom ou um lado ruim. Olá, Suzimara. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Eu gostaria de fazer uma pergunta aos detetives. Sim, pode fazer. Como eu sei que nos grandes
outros já muita procura pelo trabalho de procurar cães perdidos, se eles já têm esses casos, já foram procurados para esses casos. E aí, os detetives? Poderia nos ajudar? Porque a Andrea já adiantou um pouquinho que já teve familiares encontrados, né? E você? Na verdade, essa área de desaparecidos não é o meu forte, tá? Eu trabalho mais com casos de adultério. Então, localizações de veículo, né? Mas pessoas desaparecidas não é o meu forte, não é o meu carro-chefe. Então, eu não trabalho muito com isso. Vou passar para algum colega que vai saber explicar melhor. Por favor. Também, o meu carro também, chefe, não é o adultério, né? O meu carro-chefe é mais infiltração, né? Entre locais, furtos, extravios, né? Também campanas, né? Acompanhamento, monitoramento, né? Como a nossa companheira aqui de área, né? Ela é perita, né? Nesse ato de desaparecidos, né? Eu prefiro deixar que ela responda as perguntas necessárias. Andréa, por favor. A gente não costuma divulgar muito, né? Até porque depois que acaba toda a situação, que é muita dor, a psicóloga pode confirmar isso. Uma pessoa, quando desaparece, a família fica no estado psicológico tão abalado, tão forte, e que nós, detetives particulares, que pegamos um caso desse, a gente tem realmente que lidar com uma situação estamos lidando com uma situação muito delicada. Então, a partir do momento que você encontra, tanto em óbito como em vida, mesmo assim, as famílias continuam abaladas e a maioria não querem divulgar. Então, assim, eu posso dizer que eu tive uns 20 e poucos casos nessa não tive muitos, mas já ajudei outros colegas que já estão há anos, né? Como se um dia eu tiver apertada, posso chegar no Douglas e dizer, Douglas, me dá uma força aí. Claro, os colegas servem para isso, né? Tá certo. Dolores, que é a psicóloga que estamos tanto falando, né? A questão da infidelidade, que até nas enquetes a gente reparou que várias pessoas falaram o fato de procurar um detetive por causa disso. Por que as pessoas são tão desconfiadas a respeito? Boa noite a todos, os telespectadores. Queria clarificar que realmente o psicólogo não tem a função de indicar detetives. Eu, pessoalmente, conheço detetives, tenho um até que é muito amigo meu, mais conjugados, mas nunca indico porque é uma infidelidade minha com relação aos cônjuges que estão sendo atendidos. Se eu indico para um, eu sou infiel ao outro, eu faço um conluio da psicóloga com um contra o outro. Então, é antiético eu indicar, mas entendo muito todo o processo, acompanho e seguidamente me aparecem pessoas que me convidam, mas tu acha que tem gente que procura? Tem gente que procura, vai procurar, mas eu não indico, eu sei quem são, mas não te indico, procura outra pessoa. Então, nosso papel não é indicar, é acompanhar. Motivos que chegam para nós na busca são pessoas que normalmente já desconfiam, como a moça falou, há muito tempo e têm uma série de sinais, estão quase que certos de que existe fidelidade. 90%, 90% ou mais até às vezes, né? Tem prova, mas a prova tem que ser mostrada, tem que ser posta na mesa. Na realidade, o que eu percebo, e depoimentos também de pessoas que trabalham, mais conhecidos também, que tem que provar, principalmente, não só para ela, elas querem prova também para a família. Porque acontece muito, sempre que uma mulher acusa um homem, tem a mãe, tem o irmão, tem o cunhado, todo mundo às vezes contra ela. Ou a favor dela, mas dando assim, um jeito de que ela fique junto, porque ele vai ver que ele não tem, vai ver, entendeu? Então, normalmente, o que a pessoa quer ou ela quer buscar provas para provar primeiro para a família, ou se algum filho sabe também, porque as mulheres que se sentem, mulheres e os homens, porque quando eu comecei a trabalhar, geralmente quando começou esse trabalho, a predominância era a busca mais pelas mulheres. Agora a coisa está ficando, a cada dia que passa, mais parelha. A gente pode considerar essa questão da privacidade, assim, mesmo nos casos em que o marido coloca um detetive atrás da esposa, ou o contrário, que há uma invasão da privacidade da pessoa ou não, porque ela tem essa suspeita de traição? Como é que o direito lida com essas questões de invasão de privacidade quando a gente tem um serviço de um detetive?
A resposta mais óbvia é a seguinte: o casamento é um contrato. É um contrato civil, especificado no Código Civil, e ali existe um artigo e um inciso que diz que o casamento poderá ser desfeito por conta da infidelidade. Surgindo essa prova, né, então o contrato está quebrado. Né? E nós sabemos que as investigações feitas pelos detetives particulares é uma coisa muito antiga, talvez tão antiga quanto a humanidade. Né? E esse serviço de investigação, ele é utilizado fundamentalmente para isso. E o dano moral causado pelo sujeito que traiu, né? Muitas vezes é até discutido processualmente isso, mas o tribunal, os tribunais de justiça, via de regra, a jurisprudência mostra que só quando há efetivamente um dano moral explícito, né? Aí então é possível um ressarcimento, mas de regra, né, não há um reconhecimento pelos tribunais, pelo menos a jurisprudência consultada, que a outra parte deva alguma coisa em relação a isso. Né? Os tribunais tratam de regra, né, tem as exceções, evidentemente, que essas traições, né, são consequências da própria relação. Quando já desgastada por um ou outro motivo, então aí o sujeito parte para outros caminhos. Né? Sim. Queria fazer uma pergunta ao pessoal das máscaras. Por exemplo, digamos que eu fosse contratada, ou um dos meus colegas fossem contratados para o baile de máscara a fim de investigar. Vocês conseguiriam colocar uma microcâmera nas máscaras? Olha, pelo que eu vejo no mercado, acredito que sim. Pois é, ia ser uma maravilha, porque eu ia estar disfarçado, meus agentes disfarçados, e você colocar uma câmerazinha, que a gente pode colocar em qualquer recipiente, em qualquer lugar, em qualquer objeto. Bom, usamos muitas pedrinhas, né, que parecem então, eu fiquei assim olhando e já imaginei mil coisas, né? O senhor ali da área jurídica, o professor. Em questão, a gente estava falando sobre o adultério anteriormente. O adultério hoje não é mais crime, né? Correto? Ele pode vir a ser um dano moral, né? A partir do momento, como o senhor explicou ali. Então, muitos clientes às vezes chegam no meu escritório. Eu te digo que aqui em Caxias, 60% deles acham que ainda podem chegar lá, eu conseguir uma prova e colocar o marido ou a esposa para fora, sem direito a nada. O que era criminalizado era concubinato. O adultério não entrou. Mas por que o concubinato desapareceu como tipo penal? Né? Porque a sociedade evoluiu, né? Os códigos, as leis, elas se modificam de acordo com a evolução social. As pessoas vão em busca da investigação e contratam vocês por causa de vingança mesmo? Não necessariamente, tá? Algumas pessoas procuram para descobrir, né, se esse parceiro está mesmo traindo essa pessoa, né, cometendo adultério, né? Mas hoje eu acho assim que o homem faz mais o adultério do que a mulher, tá? Hoje a procura, tá, 50%, tanto o homem quanto a mulher. Uma vez era mais a mulher do que o homem, né? E agora hoje o homem já está desconfiando muito mais, né? E nessa então hoje está mais fácil, né? E na questão da desconfiança... Douglas, a questão da desconfiança. 50% de homens desconfiam e 50% de mulheres. Mas quem costuma ter mais certeza? A mulher. Com certeza. 99% pelo menos quando vem ao escritório, a mulher procura caso de infidelidade, é praticamente certo. A não ser por ciúmes, né? Tem algumas mulheres que elas têm muitos ciúmes, e então às vezes acham que o marido está traindo pelos ciúmes e às vezes ele não está fazendo nada. Bom, mas a gente ouviu na enquete ali o pessoal falando de provas, William. Quais são as provas que os detetives podem oferecer a quem contrata esse tipo de serviço? Nesse caso pode ser entregue as provas, no caso fotos, né, filmagens, em algumas situações, gravações de áudio, né,
O que mais? Nesse caso... É isso aí, é isso basicamente, aí. É isso daí também. Filmagens também? Filmagens, né? Fotos, filmagens, gravações de áudio, gravações de microcâmeras, né? É isso aí. Em primeiro lugar, procurar uma mulher infiel é mais difícil que procurar um homem fiel. Isso eu posso garantir. A mulher é muito mais cuidadosa. Só que a mulher, quando ela realmente diz que quer ser infiel, é porque ela está sendo maltratada em casa, porque ela não está tendo a atenção que ela merecia ter. E a mulher, ela quer o quê? Ela quer atenção. E a partir do momento que ela não tem isso, ou que ela pensa que tem uma traição, ou vê uma traição, das duas, uma. Ou ela joga no ventilador e diz assim, eu não quero mais, ou ela dá o troco. A maioria se vinga, porque a mulher tem esse lado dentro dela. E mostrando agora, por exemplo, o óculos, que todo mundo já conhece, né? E para ficar uma coisa mais legal e não verem que é um óculos, porque hoje em dia tá tudo na internet, então qualquer um pode chegar lá e dizer, sou detetive particular, né? Mas, na verdade, gente, essas coisinhas que a gente usa, o verdadeiro detetive particular não usa muito isso. Ele vai à paisana? Isso é mais comercial. E um pouco do imaginário também, né, Mariana, que a gente tem da literatura. Concorda, também, colega? né? Sim. Outra coisa, isso aí não dá uma gravação de mais de 1 hora. É que nem todo lugar também você pode utilizar esse tipo de equipamento, né? São lugares específicos, né? Que às vezes as pessoas acham que ser detetive é você chegar e fazer um cursinho ali bem simplificado, até mesmo pela internet, né? Para ser um detetive particular tem que ter vocação, não é só querer, né? É verdade. A questão da ética, que todo mundo acha que é fácil ser um detetive, mas na verdade o que faz ser um detetive é a prática, os casos solucionados, e todo mundo tem direito de seguir e mostrar se pode ou não seguir adiante. Eu só queria uma dica rapidinha de você, por favor, de literatura. Como eu estava conversando aqui com a André, né? A Preciosa não é um modelo de detetive, com certeza. Ela faz tudo que um bom detetive não deve fazer. Mas uma pessoa que tem uma questão de ética muito forte e tudo mais, é o Salvatore Montalbano, do Andrea Camilleri. Ele não é um detetive particular, ele é um comissário, né? Mas ele é uma pessoa assim, muito correto, é uma pessoa... E é muito divertido também os livros dele, você pode rir muito, embora sejam crimes, muitas vezes, terríveis, né? Com relação a crianças, tráfico de crianças e coisas assim. Mas eu acho que é um bom conhecedor da alma humana e ele consegue resolver os casos. Tá certo. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado a você em casa, Carol. Obrigado, pessoal que veio de Gramado. Obrigado, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês.